Olá, vamos começar mais um vídeo. Aqui, sempre falando de Deus, sempre falando de alegria, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para todos nós, fez para mim, fez para você, fez para toda a humanidade. Deus não fez ninguém para ser escasso, miserável, pobre, para que não tenha nada, para que não possa desfrutar do melhor dessa vida. Deus te fez para ter vida plena, vida em abundância, vida para você viver e desfrutar. Deus não fez ninguém para ser miserável, pobre, para ser escasso, para ser um pobre coitado. Então vamos começar mais um vídeo, sempre falando da palavra de Deus, e hoje vamos ler e também comentar o capítulo 14 do segundo livro de Samuel. Mais uma leitura de muito conhecimento, muita sabedoria, onde vamos poder extrair sempre códigos, sempre vamos poder extrair fontes de conhecimento, de sabedoria e de muita riqueza. Então vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes, pense nisso. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, a esta montanha, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se fará o que ele diz, assim será com ele. Marcos capítulo 11, versículo 23. Então, com estas palavras, vamos começar então a nossa leitura de hoje. E como disse, vamos fazer a leitura do capítulo 14 do segundo livro de Samuel. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar sempre uma palavra de alegria, de paz espiritual, de riqueza, de saúde e sabedoria para a vida de mais e mais pessoas. Então não deixe de se inscrever aí no nosso canal, perfeito? Então vamos começar a nossa leitura e para isso vamos pegar aqui o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, a nossa ferramenta de trabalho, e vamos abrir aqui no décimo livro da Bíblia, lembrando que a Bíblia ela é formada por 66 livros, ou seja, nossa versão aqui ela é formada por 66 livros, 1189 capítulos e 31.200 versículos, e o nosso trabalho é sempre ler livro por livro, capítulo por capítulo, capítulo por capítulo e versículo por versículo. Então é sempre ler e também comentar. Então chegamos aí ao 14º vídeo, o 14º capítulo, e se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria, basta você assistir aos vídeos anteriores, pois lá você vai encontrar muitos sinais de sabedoria, de riqueza e prosperidade para a sua vida. Então não deixe de acessar a nossa playlist chamada Segunda Samuel, perfeito? Lá você encontra os demais vídeos dessa nossa playlist, dessa nossa coletânea. Então chegamos ao 14º capítulo e atualmente nós estamos estamos lendo a história de Absalão, perfeito? A história de Absalão, que era filho de Davi, e Absalão estava no exílio, né? Ele estava exilado ali nas terras de Jesus por ter matado o seu irmão, né? Por ter se vingado do seu irmão Amnon que havia violentado a irmã de Absalão, chamada Tamar. Ele havia violentado, havia estrupado a irmã de Absalão. Então Absalão, depois de 2 anos, se vingou ali da violência que Amnon, que também era seu irmão por parte de pai, havia praticado contra Tamar. Então Absalão esperou depois que Amnon havia violentado Tamar. Ele aguardou ali por 2 anos, então efetuou e praticou a sua vingança ali contra Amnon, 2 anos depois do ato dele ter violentado a irmã de Absalão, Tamar. Então isso fez com que, no caso, Absalão fugisse para as terras de Jesus, e lá ele ficou exilado por 3 anos. Então nós vamos ver aqui no capítulo 14 o plano ali que Joabe, no caso, pôs em prática ali para trazer Absalão de volta do exílio, né, para as terras de Jerusalém, porque ele via que o rei Davi estava muito triste
por tudo aquilo que havia acontecido ali com os seus filhos, com a sua família. Isso que já havia sido profetizado anteriormente lá pelo profeta Tamar, pelo profeta Natã, porque Davi ele tinha cometido aquele pecado, aquela coisa que desagradou a Deus, de além de ter dormido, né, ter pegou uma mulher que era casada, né, ele ter praticado o adultério com, no caso, com Betseba, ele também pôs Urias, que era o esposo dela, para a morte. Ele mandou Urias para a morte. Então isso desagradou muito a Deus. E Deus disse que ali a vida, a casa de Davi, iria então ser governada pela espada. Então os irmãos começam sempre um contra o outro ali, começam a brigar entre eles. E a casa de Davi passou a ser governada ali pela espada devido ao pecado, à desobediência que Davi havia praticado contra Deus. Então vamos continuar aqui nossa história, né? E no capítulo 14, versículo 1 do capítulo 14, diz assim: Ora, Joabe, filho de Zeruia, percebeu que o coração do rei Davi estava inclinado para Absalão. Então o rei Davi estava sofrendo muito, né? Devido à distância que ele estava ali de Absalão, né? Versículo 2: Enviou Joabe a Tecoa e trouxe de lá uma mulher sábia e disse a ela: Rogo-te, finge-te ser uma pranteadora. Então, o plano de Joabe era exatamente desse: trazer uma mulher de sabedoria, uma mulher para fingir, né, para contar uma história para o rei Davi, para ver se o rei Davi então se inclinava a trazer Absalão de volta lá do exílio das terras de Jesus. Veste-te da tua indumentária e de prantos, e não te unjas com azeite, mas sê como a mulher que há muito pranteia pelo morto. Então este é o plano exatamente de Joabe, né? Trazer uma mulher que vai contar uma história ali para o rei Davi, para que ele se convença a trazer Absalão de volta. Versículo 3: E achega-te ao rei e fala-lhe deste modo. Assim Joabe colocou as palavras na boca daquela mulher. Versículo 4: E quando a mulher de Tecoa falou ao rei, ela caiu sobre sua face no chão e fez reverência e disse: Socorro, ó rei. Então aquela mulher estava pranteando muito, muito emocionada, chorando muito, né? E pedindo a ajuda do rei, pedindo o socorro do rei, para que ninguém, no caso vocês vão ver lá, para que ninguém mexa, para que ninguém mate o seu filho. Versículo 5: E o rei disse a ela: O que te aflige? E ela respondeu: Na verdade sou viúva, o meu marido está morto. Então ela diz ali que ela é viúva, né? Que o marido dela está morto e que ela só tinha 2 filhos, né? Ela só tinha como herança aqueles 2 filhos, os 2 filhos homens. E a tua criada tinha 2 filhos, e os 2 lutaram entre si no campo, e não houve ninguém para apartá-los, mas um feriu o outro e o matou. Então ela tinha 2 filhos, ela já era viúva, já tinha perdido o marido, e a única herança que ela tinha era aqueles 2 filhos, né? O que ela tinha de valor eram os 2 filhos ali, e eles lutaram entre eles no campo, e não tinha ninguém para apartá-los. E um acabou matando, ferindo e matando o outro. E eis que a família toda se levantou contra a tua criada e disseram: Entrega aquele que matou o seu irmão, para que possamos matá-lo pela vida do seu irmão, a quem ele matou. E destruiremos também o herdeiro, e assim eles extinguirão o meu carvão que restou, e não deixarão para meu marido nem nome nem remanescente sobre a terra. Então o que ali o povo da onde que ela morava queria era que ela entregasse ali o único filho que restou para ela, né, para que eles o matassem, para que não restasse nome para ele, né, para que eles o matassem pela vingança, né, da morte do irmão que ele havia matado. Perfeito? E o rei disse à mulher: Vai para a tua casa e darei ordem acerca de ti. Então o rei mandou ela retornar para a casa dela, né? E ele iria dar segurança para que ninguém viesse a matar o seu único filho. E a mulher de Tecoa disse ao rei: Meu senhor, ó rei, a iniquidade seja sobre mim e sobre a casa do meu pai, e seja inocente o rei e o seu nome. Versículo 10: E o rei disse: qualquer um que quiser qualquer coisa
que disser qualquer coisa para ti, traz-mo a mim, e ele não tocará mais em ti. Então o rei deu garantias ali para que ninguém, né, que ninguém iria poder tocar nela, ninguém poderia falar nada contra ela, nem contra o seu filho. Então ela disse: rogo-te que o rei se lembre do Senhor teu Deus, para que não toleres que os vingadores do sangue destruam mais, para que não destruam o meu filho. E ele disse: como o Senhor vive, não há de cair nem sequer um cabelo do seu filho ao chão. Então ela foi lá para pedir proteção para o seu filho, né? E ele disse ali, o rei deu garantias ali para que não cairia nem mais um fio de cabelo, ninguém iria poder mexer, ninguém iria poder se vingar ali do seu filho, do filho dela, perfeito? Então a mulher disse: permite a tua criada, rogo-te, fale uma palavra ao meu senhor. E o rei, ele disse: prossegue. Então a mulher pediu para que ele deixasse, no caso o rei deixasse, para que Davi deixasse ela falar pelo menos mais uma palavra, né? E o rei mandou ela prosseguir. E a mulher disse: por que então pensaste tal coisa contra o povo de Deus? Porque o rei fala de fato tal coisa como alguém que é culpado, posto que o rei não recolhe novamente a casa o teu banido. Então a mulher ela começa a falar ali sobre, no caso, o banido do rei, o banido de Davi, que no caso era Absalão. Enquanto todo o povo proclamava ali para que o rei trouxesse Absalão de volta, né? Então o rei Davi, no seu orgulho, não queria deixar que isso acontecesse, mas no coração dele ele queria de fato que Absalão retornasse. Porquanto havemos de morrer e somos como a água derramada no chão, a qual não pode mais ser recolhida. Nem Deus respeita pessoa alguma, mas elabora, nem Deus respeita pessoa alguma, mas elabora meios para que os seus banidos não sejam expulsos dele. Portanto, agora que vim falar desta coisa ao meu senhor o rei, é porque o povo me fez temerosa, e a tua criada disse: quero falar agora com o rei. Pode ser que o rei atenda à petição da sua criada. Então, é exatamente isso. Aquela mulher ela foi ali fazer uma petição em nome do povo de Israel, que era o que o povo de Israel, né? Era o que Joabe e na verdade era o que Davi queria que acontecesse, mas ele não dava o braço a torcer. No seu orgulho ele não queria trazer, no caso, Absalão de volta. Versículo 16: porque o rei ouvirá para livrar a sua criada da mão do homem que destruiria a mim e o meu filho, conjuntamente retirando-nos da herança de Deus. Então a tua criada disse a palavra do meu senhor, o rei: agora será consoladora, porque como um anjo de Deus assim é o meu senhor, o rei, para discernir o bem do mal. Portanto, o Senhor teu Deus será contigo. Então o rei respondeu e disse à mulher: não ocultes de mim, rogo-te, a coisa que te perguntarei. E a mulher disse: que o meu senhor, o rei, agora fale. Então o rei ali, no caso Davi, perguntou para ela, vai perguntar para ela quem era que estava por trás de toda aquela história que ela havia contado ali para o rei e qual era o fundamento daquela história e o que verdadeiramente ela queria. E o rei disse: não está a mão de Joabe contigo em tudo isso? E a mulher respondeu e disse: como vive a tua alma, meu senhor, o rei, ninguém pode vir à direita ou à esquerda daquilo que o meu senhor, o rei, fala, porque o teu servo Joabe, ele me mandou e colocou todas essas palavras na boca da tua criada. Então, ali, quando Davi pergunta para aquela mulher, né, se era Joabe que estava por trás de toda aquela história, né, então a mulher confirma, né, que verdadeiramente quem tinha mandado ela falar todas aquelas coisas, quem tinha colocado todas aquelas palavras na boca dela, era de fato Joabe. Para ter para ter esta forma de conversa, o teu servo Joabe fez esta coisa. E o meu senhor é sábio, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para conhecer todas as coisas que estão na terra. Então ela disse ali, né,
que de fato quem havia mandado ela falar todas aquelas coisas era Joabe, né? E que o rei havia descoberto, né? Que no caso de fato era Joabe, porque o rei tem a sabedoria de todas as coisas. E o rei disse a Joabe: Eis que agora fiz esta coisa, vai, portanto, traz-me de volta o jovem Absalão. Então, depois de ter ouvido toda aquela história, Davi ficou comovido e mandou Joabe trazer de volta o jovem Absalão, né? Lembrando que Absalão estava no exílio, estava exilado lá nas terras de Jesus e Davi não queria vê-lo, né? Davi não queria vê-lo, né? E Joabe caiu ao chão sobre a sua face e se curvou e agradeceu ao rei. E Joabe disse: Hoje o teu servo sabe que tenho achado graça à tua vista, meu senhor. Ó rei, porque ter o rei atendido à petição do teu servo. Então Joabe agradeceu por ter o rei atendido ao seu pedido. Então Joabe se levantou e foi até Jesus e trouxe Absalão a Jerusalém. Então Joabe ele foi lá até Jesus e trouxe Absalão, trouxe o jovem Absalão até Jerusalém. E o rei disse que ele torne a sua própria casa e que não veja a minha face. Assim Absalão retornou à sua própria casa e não viu a face do rei. Então o rei mandou Joabe trazer Absalão de volta, porém o rei não queria ver Absalão, não queria estar frente a frente com Absalão, né? Então ele disse para Joabe que o jovem retorne à sua própria casa, que ele vá para a sua própria casa e não me traga ele, não me ponha frente a frente com ele. Porém em todo Israel não havia nenhum a ser tão elogiado. Porém, em todo Israel não havia nenhum a ser tão elogiado como Absalão, pela sua beleza, desde a sola do pé até a coroa da sua cabeça. Não havia mácula alguma nele. Então, Absalão era um homem muito vistoso, muito bonito. Então, em toda Israel, ele era muito elogiado pela sua beleza, desde a sola do pé até o último fio de cabelo. E quando ele raspava a sua cabeça, porquanto a cada fim de ano ele raspava, e como o cabelo lhe pesava, por isso ele o cortava. Ele pesava os cabelos da sua cabeça como 200 ciclos, segundo o peso do rei. E a Absalão nasceram 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Ela era uma mulher de formosa aparência. Então Absalão teve 3 filhos homens e uma filha mulher, né? E o nome que ele deu à filha mulher foi Tamar. Foi Tamar, o mesmo nome da sua irmã que havia sido violentada ali por Aminon. Então, ele teve 3 filhos homens e uma filha mulher chamada Tamar. E Tamar era uma mulher muito bonita, muito formosa. Assim, Absalão habitou 2 anos completos em Jerusalém e não viu a face do rei. Então, depois que Absalão retornou, ele ficou 2 anos ali sem ver a face do rei, ele residindo já em Jerusalém. Portanto, Absalão enviou a Joabe para enviá-la ao rei, mas ele não quis vir até ele. E quando ele enviou novamente pela segunda vez, ele não quis vir. Então Absalão enviou mensageiros ali pedindo para que Joabe, né, marcasse um encontro ali com o rei Davi, mas Joabe não atendeu aos pedidos, né? Joabe não quis nem saber o que, no caso, Absalão estava querendo com ele. Então, Absalão mandava mensageiros pedindo para que Joabe fosse até ele, mas Joabe não atendia. Portanto, ele disse aos seus servos: vê o campo de Joabe fica perto do meu. Ele tem ali cevada. Ide ateai fogo. E os servos de Absalão atearam fogo no campo de Joabe. Então, né, uma maneira de chamar a atenção de Joabe foi exatamente colocar fogo, atear fogo ali no campo de cevada ali de Joabe. Então Joabe se levantou e veio a Absalão até a sua casa e lhe disse: Por que os teus servos atearam fogo ao meu campo? Então Joabe, né, depois que teve o campo ali incendiado, colocaram fogo ali no campo de cevada de Joabe, e finalmente Joabe procurou Absalão para saber por que ele tinha feito aquilo.
E Absalão respondeu a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem aqui para que eu possa te enviar ao rei, para você marcar o encontro, para que eu possa finalmente me encontrar com meu pai, com o rei. Mas você não quis atender, então foi essa maneira que eu achei para dizer para você vir aqui e para dizer para você o que eu preciso que você faça por mim. Porque vim de Jesus, teria sido bom para mim ter permanecido lá. Agora, portanto, deixa que eu veja a face do rei, e se houver alguma iniquidade em mim, que ele me mate. Então, o que Absalão fala aqui para ele é: e Absalão respondeu a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem aqui para que eu possa te enviar para marcar um encontro, né, com o rei, né? Porque se eu vim de Jesus para cá, que fosse melhor, e se eu vim de Jesus para cá, que fosse melhor então que eu ficasse lá, já que eu não posso, né, ver a face do meu pai. Então Joabe veio até o rei e lhe disse, enquanto ele chamou Absalão. Então Joabe veio até o rei e lhe disse. E quando ele chamou Absalão, ele veio ao rei e se curvou com a sua face. Então Joabe marcou ali um encontro, né, entre Absalão e Davi, que na verdade era o que Davi mais queria, mas o seu orgulho, mas o orgulho de Davi não deixava ele fazer isso, né? Então Joabe foi até o rei Davi e marcou aquele encontro ali para que Absalão encontrasse o seu pai, o rei Davi. Então, quando Absalão foi até o rei, ele se curvou, colocou a sua face no chão, né? E o rei Davi beijou Absalão, né? E se curvou com a sua face até o chão perante o rei. E o rei beijou a face de Absalão. Então estava feito ali, agora Absalão já havia cumprido ali o que ele queria, que era ter um encontro ali com seu pai, ter um encontro com o rei, perfeito? Ali o coração de Davi se alegrou, né? O coração de Davi se abriu, né? O coração de Davi se abriu e ele beijou a face de Absalão. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 14 do segundo livro de Samuel. Mais uma leitura de muito conhecimento, sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos. Então, para você que nos acompanhou aí por um minuto, para você que acompanhou o nosso vídeo aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. E se você ficou até o final, meu muito obrigado também. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, não importa. Mas se isso for muito para você, basta apenas você deixar o seu like, aquela mãozinha ali de positivo. Agindo assim, você vai estar nos ajudando a sempre levar uma palavra de sabedoria, levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, ok? Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu?